Olá, pessoal. Nossa, olá, pessoal, olhando aqui para baixo. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Leão com mais um programa Calunga Responde. Minha voz do além está aqui atrás, vocês não vão ver, mas vocês vão ouvir. Olá, pessoal, estamos de volta com mais um Calunga Responde. Como é que vocês estão, hein? Você viu como é que mudou de um ano para o outro? Antigamente era só assim, oi. Agora já está um pouco mais expansivo. Bom, é uma alegria, né? E a gente sempre fica muito feliz com o Calunga Responde, principalmente porque é um programa do Web TV, é um dos programas da Web TV que tem alcançado sucesso, que as pessoas gostam e tem uma interatividade interessantíssima, né? Então eu fico muito contente, Voz do Além Israel também fica, Calunga também deve ficar, nunca perguntei, mas se ele está vindo até hoje é porque ele está curtindo. O dia que eu falar assim, agora o Calunga vai falar alguma coisa, e cri, cri, cri. Aí vai, ai Jesus, vamos orar. E é o seguinte, hoje a gente vai responder, aliás, primeiro eu queria só falar uma coisa para vocês que é bastante interessante. Tem algumas pessoas que dizem que escrevem para nós, né? E depois elas salientam que não houve resposta às perguntas que elas fizeram. Teve até uma pessoa também que disse assim, uma coisa mais ou menos, de que a gente seleciona e que isso não deveria ser feito. Enfim, não me lembro muito mais como é que a estrutura ficou construída. Mas é verdade, tem perguntas que a gente não leva para o Calunga, porque a gente percebe que foge um pouco das características do programa, né? O Calunga, ele tem um perfil, e o programa foi construído, inclusive, para corresponder a esse perfil, de uma relação mais humana, mais próxima, de uma relação menos técnica, de uma relação em que pudesse se falar de questões que inquietam a alma das pessoas, trazem certas fragilidades na maneira de lidar com a vida, enfim. O Calunga ele é mestre nessas questões. E algumas das vezes vem perguntas do tipo, existe vida no planeta Marte? É uma pergunta interessantíssima, que cabe em outros programas da Web TV Robson Pinheiro, mas não no Calunga Responde, não é? Porque, e eu acho que ele já disse algumas vezes, depois eu assisto os programas, e eu já vi algumas vezes, ele fala, eu vou responder, mas isso não é muito bem a minha área, não, eu não entendo dessas questões. E eu acho tão interessante quando ele coloca dessa forma, porque existem espíritos que entendem de tudo e sabem de tudo, né? E no final sabem bulufas nenhuma. E o Calunga ele já vai logo falando, não, isso eu não entendo, mas pelo que eu já ouvi falar, pelas informações que eu obtive, eu posso dar minha opinião. Então, a gente tem feito essas seleções porque é algo que mantém a característica do Calunga Responde, né? Como eu disse, todas as perguntas são interessantes, mas existem algumas delas que não entram não encaixam dentro da dinâmica do programa em si. Tá bom? E aí, eu vou responder uma aqui da Graziele, que eu achei bastante interessante. Não encaixa, mas eu vou responder, porque eu achei muito legal, e mesmo porque, Graziele, eu já vivi durante muito tempo experiências como essa que você relata aqui, tá? Então, Graziele de Paula, boa tarde, assisto todos os programas nos canais de Robson, inclusive este o Calunga Responde. Uma pessoa querida com uma criança em casa tem tido muitos problemas frequentes com a casa onde mora. A construção é recente, apenas há 3 anos. E os eletrodomésticos começaram a estragar um após o outro ao longo de semanas. Porta, mesas se partindo, batendo, parece uma grande maré de azar. Poderia ser algo relacionado a energias ruins?
Ô Graziele, isso é bastante conhecido, tanto no meio espírita como pela parapsicologia, né? É um fenômeno que a gente chama de poltergeister, que vem do alemão, inclusive, né? Poltergeister quer dizer fantasma barulhento, não é legal? E certamente essas questões elas são reais e elas fazem bastante barulho, por assim dizer, onde esse fenômeno acontece. Então, pode ser, por exemplo, lançamento de pedras, luzes que acendem e apagam, né? Deslocamento de objetos, fogos, foco de luz, anormalidade nas instalações elétricas, como você citou, ou telefônicas, porta e abre e fecha, pancadas em lugares diversos, clarões, né, vozes, músicas, passos, brinquedos que andam sem pilha ou sem ninguém estar movendo, enfim, é um monte de coisas. Objetos que aparecem em outro lugar, você coloca a chave do seu carro, por exemplo, em cima da mesa da sala, ela aparece em cima da cama no quarto do seu filho, né? Livro que você terminou de ler, colocou na estante, ele aparece em cima do fogão. Então, são esses fenômenos, né? Tem duas explicações aí. Uma da parapsicologia, define esse fenômeno como uma faculdade extrasensorial. Ou seja, existe alguém ali, uma pessoa, que tem essa capacidade de exercer essa ação sobre os objetos. Sabendo ou não, tendo consciência ou não desse fenômeno, né? Que chama-se psicocinésia. Tem filmes, tem bastantes filmes, alguns deles, assim, meio aterrorizantes, né? Por exemplo, Karen a Estranha. Vocês já assistiram esse filme? Karen a Estranha é um filme de uma menina que tem essa faculdade extrasensorial. E essa faculdade extrasensorial, ela só é acionada pela Karen no filme quando ela é irritada, quando ela é agredida e tem conotações violentas, características de filmes de terror, né? Mas ela é capaz de movimentar objetos, ela é capaz de criar fogo espontâneo e tem um monte de outras coisas que ela faz, mas essa faculdade dela, essa psicocinésia, no filme Karen a Estranha, só vem à tona quando ela está com ódio, com raiva de alguém, tentando vingar de alguém. Tem também um outro filme que eu me esqueci aqui agora, que foi muito famoso na época dos anos 80, que também era sobre essas questões ligadas a essa faculdade extrasensorial. Eu vou lembrar aqui agora que também foi bastante famoso na época. Pois bem, essa é uma característica. Existe a outra que é o que o Espiritismo explica, né? Na live de número 96, eu e Robson começamos um ciclo de estudo sobre mediunidade. E a gente conversou sobre essas questões e logo no início nós fizemos duas diferenciações que é muito importante, que é a mediunidade intelectiva, aquela da psicofonia, da psicografia, e a mediunidade de efeitos físicos, que é essa que apresentam essas questões todas. Ou seja, nessa casa existe alguém, se não é a mãe, o pai ou a filha, que tem essa faculdade mediúnica de efeitos físicos e é capaz de interferir conscientemente ou não nesse fenômeno. Essa interferência, na verdade, é feita por inteligências desencarnadas, que identificam nessas pessoas ou nessa pessoa essa faculdade mediúnica de efeitos físicos e a usa como um elemento para promover esses fenômenos. As causas podem ser inúmeras, né? Pode ser para assustar, pode ser para chamar atenção, pode ser para brincar, enfim, tem uma enormidade de coisas dependendo da característica do espírito ou dos espíritos que estão utilizando da faculdade mediúnica de alguém que esteja nessa casa para promover esses fenômenos, tá? A alternativa é procurar uma casa espírita espiritualista para poder
entender as causas, né, desses fenômenos e organizar isso da melhor maneira possível, tá? Não adianta jogar água benta, não adianta acender pólvora nos cantos da casa, não adianta cantar mantra, não vai adiantar nada disso, porque essas questões não têm nenhuma ação sobre o psiquismo e as questões ligadas às inteligências ou à inteligência que, porventura, esteja promovendo esse intercâmbio. A única solução nesse quesito é buscar ajuda numa casa espírita e espiritualista, e eles, então, através das reuniões mediúnicas, vão identificar o que está acontecendo e vão solucionar esse caso. Tá bom? Eu queria só contar antes, que eu falei que eu queria responder, apesar de não ter ligação com o programa, porque eu vivi isso durante muitos anos, quando eu morei com Robson Pinheiro, não é? Carrinho, eu vi que carrinho, eu coloquei carrinho aqui porque tinha carrinhos dos sobrinhos de Robson, que de repente a gente estava na sala assim, um carrinho passava no corredor assim, andando assim, voltava, passava de novo, e a gente ia atrás, abria, não tinha pilha, ninguém tinha ligado, não tinha nada. As chaves da porta da sala começavam a balançar, tic, 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 parava assim, ficava paradinha assim, durinha, como se fosse um pedaço de pau. Aí a gente olhava, ela tic, 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 balançava de novo. As portas daqueles, sabe aqueles armários de aço, Itatiaia, que antigamente tinha, na casa do Robson tinha um conjunto daqueles vermelhos, as portas começavam a abrir, igual... o filme chama Poltergeister, que eu queria dizer, esse outro filme dessa menina, que as coisas aconteciam através da televisão. As portas começavam a bater ritmicamente, tá? Não era aquela coisa... Era assim, pum, 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 e parava, né? A luz acendia e apagava, vozes. Isso foi durante muitos anos, eu presenciei isso. Às vezes que eu ia à casa da mãe do Robson, lá em Valadares, na casa de Dona Verilda, e dormia lá, né? E quando o Robson veio para Belo Horizonte, a gente morou junto. Nos primeiros momentos eu ficava super assustado. Depois eu fui me acostumando, mesmo porque os espíritos iam nos dizendo o porquê daquele movimento todo, que eu não vou explicar aqui agora, porque senão a gente vai levar o programa inteiro para poder explicar essas coisas todas. Tá bom? Quer saber um pouquinho mais sobre esses fenômenos? Está lá no livro dos médiuns, tem um monte de livro que fala sobre as questões ligadas à mediunidade de efeitos físicos, de poltergeist. Se você quiser, do ponto de vista da parapsicologia também, tem um monte de gente legal que explica esse fenômeno. O negócio é entender, não é sobrenatural, não é o demônio, não é nada disso. É um fenômeno natural e que diz respeito às questões ligadas à mediunidade ou à paranormalidade de quem quer que seja que viva naquela casa. Tá bom? Certo, voz do além? Certo. Vamos para a pergunta. Então tá bom. Então vamos tirar aqui meu óculos, que está soltando a haste. Vocês viram aqui? Eu gosto de tirar porque aí vocês identificam quando é uma coisa didática, né? Então vamos nos preparar, né? Para receber o dono do programa. O público gosta muito dessa questão de tirar o óculos. Eu estava vendo nos comentários que você comentou alguma coisa nesse sentido. Eles falam, não, realmente, né? Fica uma coisa assim, agora é Calunga, agora é Marcos. Porque... O pessoal gostou demais. A minha característica mediúnica, com raríssimas exceções, mas raríssimas, muda a minha expressão, muda a minha tonalidade de voz, diferente de Robson, por exemplo, que é mais, né, ostensivo, e muda muito a expressão, voz, cadência da fala. Comigo não acontece com tanta profundidade. Então, eu acho que assim, Marcos com óculos, Calunga sem óculos, eu acho que ajuda as pessoas a identificarem, né? E eu fiz isso também, nem sei. Automático. Automático. Então, beleza. Então, vamos lá nos preparar aqui para o moço, que já deve estar aqui impaciente, perguntando que horas que eu vou falar? O programa é meu! Olha só. Vai tomar um pito, hein? Vai, pior que vai. Fique esperto. Ai, ai. Graças a Deus. Graças a Deus que Jesus nos abençoe, graças a Deus, mais uma vez juntos, não é?
as várias faces da vida nesse intercâmbio que objetiva clarear as nossas mentes, dar a cada um de nós uma condição ainda mais favorável para exercer com propriedade o dever e o direito, né, de lutar por dias melhores e construir com mais solidez essa relação que é uma relação que houve um momento do seu começo, mas jamais será rompida, porque são estruturas que irão conosco pela eternidade. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga, que bom que você veio. Hoje eu vou trazer uma pergunta de Anderson Rocha. Ele é uma pergunta que muitas pessoas podem estar passando por isso, então eu quis trazer essa pergunta. Ele falou que ele estuda, tenta expandir os conhecimentos dele, tudo sobre as questões espirituais e tudo mais, e que ele vem passando alguns problemas pessoais relativos ao que ele faz, provavelmente deve ser o trabalho dele, né? E o sustento dele, né? E ele não vê uma luz, né, um caminho para que ele possa mudar, sair desse estado que ele está. Ele falou que já tentou pensar positivamente, buscar sinais de sincronicidade, sempre buscando ser uma pessoa melhor, e aí ele não sabe o que faz. Graças a Deus. O nome é Anderson? Isto. Ô Anderson, olha, e vou dizer a verdade para você, e nem verá. Não espere que você vai acordar um dia com a solução estampada à sua frente. Acredito que você não tenha esse tipo de ilusão, não é? As questões que todos nós estamos vivendo, e eu sempre coloco todos nós, porque muitos de vocês, ou alguns de vocês, entendem esses instantes mais efusivos, né, como algo exclusivamente do planeta Terra e da população encarnada. Toda a estruturação do planeta, nas várias dimensões que o compõem, estão passando por reformulações, por mudança de parâmetros, por mudança de possibilidades de existir. E é claro que circunstâncias desafiadoras, algumas delas inéditas, começarão a vir à tona, se apresentarão a toda a coletividade de seres pensantes e não pensantes do planeta Terra, esteja em que dimensão estiver. Muitos de vocês entendem e têm como um comportamento que é fácil de compreender porque ele ocorre, que à medida em que um problema, uma situação qualquer acontece e tire do prumo aquilo que se chama de rotineiro e cotidiano, deve-se deter ou diminuir a marcha para se dedicar à solução daquele problema. Algumas vezes isso dá certo. E algumas vezes isso já deu certo. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia não há como você estabelecer uma norma de trabalho dentro desses pilares que já estão ultrapassados. Quando eu disse para você no início da nossa conversa de que você não veria, e eu reafirmo, você não vai ver assim de forma instantânea. As coisas irão clarear para você e para quem quer que seja, à medida em que você não alterar de forma dantesca, grotesca, as suas questões do dia a dia. Porque hoje o que acontece é quando... o que acontece hoje, vou repetir, vou organizar melhor a minha fala, é que as coisas estão sendo colocadas à amostra quase que instantaneamente. E o indivíduo que quiser se dar bem, por assim dizer, ele vai ter que ampliar um pouco mais as suas percepções. Ele vai ter que desenvolver uma característica que todo ser humano tem para exercer uma ação multi na sua existência.
Não há hoje a possibilidade de se focar num único ponto. Não há hoje se deter sobre uma única característica. Não existe mais essa condição. Hoje, o indivíduo tem que desenvolver as suas características múltiplas, ou as características da alma. Aí vocês vão falar assim, quer dizer, Calunga, que eu tenho que sair agora fazendo e acontecendo em várias áreas? Eu não disse isso. Eu disse que você deve abrir a janela da sua alma, da sua inteligência, da sua perspicácia, da sua sensibilidade, das suas percepções, de uma forma mais abrangente, porque as questões não estão vindo em direção de quem quer que seja, hoje, por uma única via. São várias vias. São várias propostas, são várias correntes de pensamento, de emoção e de sentimento. E uma vez que eu abro essas características da minha alma, porque isso está implementado em você, está implementado em mim. Nós somos seres assim, nós somos estruturados assim. O que acontece é que durante milênios e milênios, séculos e séculos, a gente se habituou e a gente se deseducou, nos tornando uma pessoa com uma via única de realização, uma via única de possibilidade de sucesso. E isso, para o princípio inteligente da criação, que somos nós, é totalmente inconcebível. Nós somos multi. Eu, Calunga, posso estar aqui usando a faculdade mediúnica de Marcos e posso estar me manifestando nessa mesma hora em um outro médium, em um outro lado do mundo. Posso estar atuando nas regiões onde habitualmente eu atuo e posso estar ainda participando de um encontro, de uma palestra, ou seja lá que for, lá na Lua. Porque essa é a característica da minha alma, e essa é a característica da alma de qualquer ser humano, encarnado e desencarnado. Então, hoje, o que está acontecendo nessas suas reflexões muito acertadas, é que o mundo, a mudança de frequência do nosso planeta, o esvaziamento de regiões que não estão mais condizentes com o estado de movimento energético que o nosso planeta se encontra, está sendo esvaziado, mexido. Então, ideias um pouco mais bem elaboradas estão vindo à tona, e estão nos encontrando, estão nos sensibilizando, e estão fazendo com que determinadas sensações e percepções semelhantes à sua venham à tona. Então, olhe, não, como o Marcos diz, né, não se apoquente demasiadamente. É natural. A solução não vai vir instantaneamente, como certamente já veio em alguns outros momentos na sua vida ou na vida de quem quer que seja, que esteja vivendo situações como essa. Elas vão vir com várias vertentes e vão fazer isso aqui, ó. E vão se entrechocar, e aí sim, você sensibilizado com essas questões múltiplas, em sintonia com essa enormidade de possibilidades que você traz dentro da alma, vai começar a construir uma situação em que a luz não estará no final do túnel, como rotineiramente a gente aprendeu, não é? Mas a luz estará em você, porque você é luz. Entende? Então as coisas hoje estão muito mais, venha a nós o vosso reino, na perspectiva de que esse venha a nós o vosso reino é em ressonância com o reino de Deus que trazemos em nós, do que qualquer coisa que porventura venha lá de fora, simbolizando essas metáforas que se faz, da luz no final do túnel e aquela coisa toda. Isso não existe mais no planeta Terra. Acabou-se, findou-se. O que acontece agora são essas provocações múltiplas. E o fato de você estar assim, já perguntando o que eu faço, já indica que essa intuição diversa e diversificada está começando a aflorar de você, ou em você. Então tenha paciência, faça assim o que você tem feito. Talvez as suas preces,
procurando se informar, procurando ler, conversar, trocar informações, adentrar em universos, em ambientes que talvez rotineiramente você nunca tenha pensado em fazer. E isso vai vir à tona naturalmente. Não vai ser assim, bum! Porque essa possibilidade não nos levou a uma circunstância favorável. Mas vai vir paulatinamente, no seu nível, no seu tempo, com a sua possibilidade de absorção. E não se espante, e depois você pode até novamente entrar em contato com as pessoas que coordenam aqui o programa para dizer exatamente isso que eu vou te dizer aqui agora. Não se espante de você, em determinado momento, nessa sua caminhada em direção a uma equação melhor para a sua existência, encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma dúzia de possibilidades palpáveis para você desencadear o processo de melhoria da sua vida. Porque é o que vai acontecer. As perspectivas de trabalho, sejam sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista de realização pessoal, a partir do momento em que a gente vai se entendendo como um ser diversificado, ela também se diversifica, ela também se multiplica. E nós vamos nos sentindo extremamente equipados para realizá-las. Essa é a beleza de tudo isso. Essa é o que a gente pode chamar uma das faces do que a gente chama hoje de reurbanização extrafísica. A gente acha que a reurbanização extrafísica é só deslocamento de consciências que não estão mais na mesma frequência do planeta. Não. Reurbanização também passa por esses estímulos novos, por essas questões que estão enterradas na nossa alma, que a gente veio com elas da fábrica, por assim dizer, e estavam esperando justamente uma ambientação favorável para que elas começassem a vir à tona. Então, depois você nos conte, daqui a algum tempo, se isso que eu te disse não vai se tornar uma realidade na sua vida. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.